Quem é o maior jogador de tênis de todos os tempos? Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic? Nesse vídeo eu vou passar as minhas opiniões sobre o que eu acho do Big Three, sobre como as pessoas analisam se um é melhor que o outro e qual análise está certa e o porquê que talvez o Federer pode ser pior ou melhor. Essas comparações elas existem por quê? Quais são os critérios? E no final do vídeo, claro, eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou passar a minha opinião sobre qual jogador eu acho o melhor de todos os tempos e o porquê disso. Rafael Nadal, o Touro Miura, ele simplesmente mostrou no Saibro que não tem para ninguém. Não tem se botar do lado um outro jogador para comparar, não tem comparação. Ele simplesmente no Saibro é o melhor jogador de tênis de todos os tempos. Qual foi o outro jogador que daria para comparar no Saibro com o Rafael Nadal? Não tem, né? E o Nadal, desde sempre como atleta, ele nunca quebrou uma raquete. Ele desde sempre, na sua carreira toda de tênis, ele mostrou resiliência, ele mostrou um controle mental, algo que é muito difícil a gente ver nos jogadores de tênis. Qual jogador de tênis teve tanto controle mental para não quebrar raquete, não jogar da bolada? Eu não conheço. Pode ter, mas eu não lembro dos melhores, não tem. Todos seres humanos com falhas nesse sentido. E o Nadal sempre conseguiu manter um controle absurdo. E isso é um exemplo, isso a gente fala que parece um robô, algo admirável, algo que eu passo para os meus alunos sempre. O Nadal, ele podia estar ganhando 5-0 ou inversamente, né, perdendo 5-0. Ele ia dar a vida, ele ia concentrar tanto, ele não desiste. O Nadal era algo impressionante de ver. Então, assim, eu quando jogava, eu ficava apavorado, porque como ele conseguia ser tão forte mentalmente nesse sentido, ele não inventava a jogada, ele sempre fez o dever de casa com maestria. E ele ganhando ou perdendo, ele nunca se desestabilizou mentalmente. Ele sempre mostrou que o tênis é batalha, né? Aquele jeito dele jogar de força, né? De spin, e enrosca a bola para cá, para lá, e busca o winner, e comemora com vontade. Ele sempre deu a vida, e ninguém ganhava dele. Na época que ele surgiu, todo mundo, quem é esse Rafael Nadal? E rapidinho ele tomou conta do circuito e inclusive o Djokovic, o Federer, não conseguiu ganhar dele. Teve uma época ali dele que era imbatível. Então todas essas questões do Nadal que eu presenciei me fez ficar muito admirado, respeito total pelo Nadal. E ao mesmo tempo muitas pessoas não vão muito com a cara dele, digamos, né? O carisma, dizem, né? Não tem muito carisma, não é um cara simpático, mas é o jeito dele, é o jeito dele. Mas nunca destratou ninguém, né? Ao mesmo tempo, isso é uma questão de opinião. Enfim, eu tiro o chapéu, obviamente. Então, o Rafael Nadal é esse monstro que dificilmente a gente vai ver um outro atleta tão parecido nessas qualidades, nessas questões. A gente está vendo aí um Alcaraz, fã do Nadal, e talvez siga muitas lições que o Nadal está deixando para ele. Então, para mim, esse é o Rafael Nadal. Esse é o guerreiro Nadal, o Touro Miura, como dizia o ex-comentarista Dácio Campos. Roger Federer. Roger Federer, para mim, é o ápice da técnica. Então a gente pega ali ele conseguindo bater com aquela empunhadura Eastern de direita, empunhadura do Federer, que eu muitas vezes tentei imitar e eu não conseguia, porque é uma empunhadura que fica muito mais plana do que uma semi-western,
Então, tu gerar topspin, bater com potência é muito difícil. E ele tinha uma técnica de forehand absurda. O backhand dele limpo, fácil. O saque. O que é o slice do Federer? Algo incopiável, digamos assim. Não tem, a técnica do Federer é absurda. Ele foi um jogador que fez as pessoas acharem que o tênis era fácil. Eu, seguidamente, quando eu pegava Uber, pegava os motoristas falando: Ô, tu joga tênis, tu é professor? Cara, deve ser muito fácil. Eu vejo aquele Federer jogando, pá, que bonito, né? Deve ser fácil jogar. E eu lembro, assim, de vários comentários em outros momentos, porque o Federer fazia parecer fácil. E era uma técnica tão refinada que era isso que as pessoas achavam. E sem contar nas jogadas que o Federer fez na sua carreira. Isso eu nunca vi alguém reproduzir, nem Nadal, nem Djokovic, as habilidades que ele colocava em quadra, as rebatidas, as jogadas mais diferentes e mais improváveis e que exigia bola por trás das costas, às vezes umas curtas absurdas do fundo da quadra que o jogador nem saía. Bom, eu não consigo nem falar aqui de tanta jogada genial que era única. Eu acompanho o tênis já há algum tempo. Ele foi o primeiro e único jogador que eu vi fazer jogadas absurdas. Vi outros jogadores habilidosos, mas que não chegaram ao topo. O Federer não, o Federer é o Federer, né? E esse conjunto dele é algo que eu ficava fascinado. O Federer, por exemplo, ele no início da carreira ele quebrava a raquete. Era bem pavio curto. E aí uma vez alguém perguntou para ele: pô, Federer, o que tu quer deixar no seu legado? É esse exemplo ou tu quer deixar um exemplo melhor? E aí disse que ele deu um clique e ele amadureceu e tentou, né? Depois daquilo, contribuir como exemplo para o tênis. Porque ele mesmo dizia que muitas crianças se espelhavam nele, então ele tinha que ser o exemplo. Ele não podia perder o controle num jogo. Isso era uma coisa que o Nadal e o próprio Federer, depois o Federer já mais amadurecido, preservavam, né, o legado. E o Federer tem um carisma muito grande pela maioria, eu acredito, dos fãs do tênis, porque era um conjunto da obra. Então o pessoal achava o tênis dele muito elegante, né? Palavra que ficava no jogador Federer, elegância. Ele era realmente o que às vezes em torneios mostrava, dificilmente mostrava essa estatística, mas eu vi algumas vezes era o que menos corria atrás da bola, porque ele ia no atalho, né? Ele era tão diferenciado que ele corria menos que os jogadores. Técnica dele única, absurda, e jogadas geniais, e o público e a loucura com ele pela sua postura, a sua contribuição dentro e fora da quadra. Muitos falavam, né, gentleman. Então o Federer era algo único nesse sentido. Eu quando ia para o YouTube, anos atrás, me motivar, porque eu ia ter um torneio, e eu queria ver, olhava o Federer, olhava as jogadas dele, que era a minha inspiração na época, né? Depois do Guga, deixando bem claro que o meu ídolo master no tênis é o Guga. O Guga que me mostrou, eu estou no tênis, tanto quando eu comecei a jogar, quanto como professor, por causa do Guga. Novak Djokovic. Djokovic, ele chegou logo depois, digamos assim, da rivalidade Nadal e Federer, e o Djokovic chegou logo em seguida e bagunçou essa dupla, digamos assim, né? Porque a rivalidade tem livros, eu tenho um livro ali na minha estante sobre como surgiu a rivalidade Nadal e Federer, o Fedal, e muitos eram fã desse jogo, né? Que teve vários. E o Djokovic chegou por fora,
E ele foi mostrando que ele era capaz de ganhar, de jogar de igual para igual com Federer, com Nadal, com o próprio Murray, né? E ele, com aquele jeito que ele até no início da carreira fez umas imitações do Nadal, da Sharapova, né? Bem novo. Acredito que talvez para tentar conquistar o público, mas logo depois ele, acho que ele, né, a gente amadurece, vai mudando, então ele depois ele parou de fazer essas imitações e ele teve uma resistência, embora muitos hoje se renderam já para o Djokovic. E eu acredito que o Djokovic teve essa resistência no início porque já tinha, todos os fãs do tênis já tinham, ou era Nadal ou era Federer. Então para ele entrar nesse hall aí, teve que conquistar um novo público. Então, muito difícil para o Djokovic isso no início da carreira. E eu acredito que isso deve ter chateado ele, minha opinião, claro, deve ter magoado porque ele já estava conseguindo vários Grand Slam, ele já estava chegando perto ali dos números, né, do Nadal e do Federer, e ele não tinha tanto esse apelo como tinha dos dois. Era a minoria, digamos assim. E eu acredito que ele usou isso como uma gasolina, como uma ferramenta para eu vou mostrar que eu vou ser o melhor. Eu vou mostrar que eu vou ser o melhor. E o Djokovic sempre teve isso, essa vontade de bater recorde, essa vontade de se superar e mostrar para todo mundo que ele era o cara. E o Djokovic é aquele ser imbatível, aquele ser que ele vai fazer de tudo. Eu não consigo nem explicar quando eu falo do Djokovic nessa questão de jogador de tênis, o maior. Djokovic é isso. Djokovic ele pega a torcida contra e ele vai, mata no peito e diz: agora eu vou ganhar. O Djokovic ele pode estar numa situação muito delicada. Se ele colocou na cabeça que ele quer ganhar, ele vai lá e dá um jeito. E um jeito que eu falo, ele vai botar todas as bolas e vai fazer um contra-ataque absurdo na 25ª troca. Djokovic busca todas as bolas, bolas improváveis, estilo Nadal, no sentido de que não, ele vai em todas. Claro, as diferenças, né, de estilo de jogo, mas o Djokovic é um jogador que não tem igual. Ele quebrou os recordes. Mais títulos de Grand Slam, mais títulos de ATP 1000, agora ele conseguiu a Olimpíada. O Djokovic zerou o game, como se fala. Deu, acabou. Vai falar de números? É incontestável. Aí, muitas pessoas vão dizer, não, mas não é só números, eu acho ele o melhor jogador, maior atleta. Aí tem pessoas que vão dizer, não, 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 não. Em números, tudo bem, ele realmente é incontestável, mas o maior atleta é o Nadal. Aí o outro vai dizer, não, tudo bem, o Nadal, pô, é um exemplo de atleta, né? Mas o Federer simplesmente nunca se. O Federer é o Pelé do tênis. E aí entra as discussões, aí entra as opiniões, que nunca vai acabar. Por quê? Porque tem gente que acha que o azul é mais bonito que o vermelho. E acabou. E tu não vai convencer, talvez, o cara que gosta do azul, eu acho que o vermelho é melhor. Não, porque ele tem uma opinião dele. E as opiniões são baseadas em vários critérios. Pode ser baseado em números, pode ser baseado em elegância, elegância em jogadas, em habilidade, que aí talvez, digamos que fosse o Federer, né? Não teve os números. Então, e é um critério. Pode ser um critério pro fã do tênis. O Federer ser o maior da história. E o maior, eu boto também sinônimo de melhor, para não, né? Ah, maior, melhor. Não, vamos pensar assim: quem é que está de número 1 na história para si? Então, aí também pode ser assim, cara, igual o exemplo de atleta, de resiliência, de o que o Nadal fez. Ele não tem lá os Grand Slam do Djokovic, todos, mas igual o Nadal não tem o exemplo que ele deu de controle, de não perder, de buscar 5-0 e da vida, igual o Nadal não tem. Pode? Claro que pode. Porque não tem uma regra. Se tivesse uma regra, ó, tá aqui. É isso. É a mesma coisa
trazendo um outro esporte, dois esportes. Quem é o melhor de todos os tempos? Vai lá. Aí tem o futebol, Pelé. Não vamos ter nem futebol, nem outro esporte, mas Pelé. Aí tem gente que acha que é o Maradona. Tem gente que acha que é o Messi. Aí tem o Cristiano Ronaldo. Aí, se tu entrar em números, tu vai separar. Um, dois, três, quatro. Se tu vai entrar em exemplo de atleta, tu vai separar, tu vai categorizar, mas aí tem que ver o conjunto da obra, o que tu acha. O outro exemplo que eu ia dar, Fórmula 1, pô, Senna, Ayrton Senna, para muitos é o maior da história. Mas aí tem o Schumacher, que quebrou alguns recordes, né? Não sou muito entendedor de Fórmula 1, mas. E muitos vão dizer, Schumacher não teve para ninguém. E aí? É a mesma coisa. Então, isso tudo é legal, eu acho muito legal de cada um ter uma opinião. É legal saber que, pô, aquela pessoa acha que os números e o jeito que o Djokovic joga, aquelas bolas dele, aquela resiliência, aquela força, pá, isso aí pra mim não tem pra ninguém. O outro já acha que a elegância, as jogadas do Federer, a habilidade dele, o que ele fez que ninguém fez. Aí o outro já acha isso aí, é legal, porque aí não tem uma coisa fixa. E sim, hoje praticamente a gente só tem o Djokovic, que também já está, né, no final da carreira, não sei mais quanto tempo ele vai jogar. O Nadal vai encerrar máximo em um ano e vai ficar aí três lendas da história que não tem, obviamente, não vão ter substituto. E aí vai vir outras gerações, tá vendo aí o Sinner, o Alcaraz, e a vida segue. Mas, que nem eu digo, o Guga parou já faz anos e o Guga tá marcado aqui para mim, porque ele, além de eu torcer, eu me emocionei lá quando ele foi campeão em Lisboa, que ele se tornou número um no mundo, quando ele ganhou do André Agassi. Quem assistiu aí? A única vez que eu matei uma aula única foi para ver o Guga contra o Cédric Pioline, não sei se vocês lembram, um francês, que era um Master 1000, ele acabou perdendo, mas foi isso, o resto eu nunca matei aula, mas olha só o quanto que um jogador, né, pode fazer assim para uma pessoa. Então é muito legal cada um ter o seu, admirar outros. Isso é viver, né? Isso é tá feliz assistindo tênis e tendo o seu jogador preferido. Mas eu não vou ficar em cima do muro, como eu disse. Eu, diante de tudo que eu falei, eu tenho o meu jogador que eu considero o maior da história. Nesses quesitos, eu tenho o meu quesito, né? E eu considero o maior, o cara que eu mais admirei, que eu fico bobo até hoje quando eu olho no YouTube as jogadas. E foram dois jogadores, enfim, que eu sou fã no tênis, como eu disse, Gustavo Kuerten, nosso querido Guga, e Roger Federer. É o jogador que eu considero o maior da história, porque para mim, aquelas jogadas que ele criava, que ele fazia, e eram únicas, ele foi muito precursor, assim, de quando vê no meio de um jogo, ele fazia uma bola, um voleio aqui, e não era balaca, que nem a gente fala, não era para se exibir, era o recurso, ele era um cara extremamente genial. Ele não era o jogo dele não era sempre o mesmo, sempre ele fazia alguma jogada fora da curva e jogadas que não tinham outros jogadores que faziam. E isso é o que me encantava nele. Era a plasticidade da técnica, ele fazer parecer fácil, voleio, saque, todos os golpes, fazia parecer fácil. Era o ápice da técnica que eu via assim. Nossa, e como era difícil imitar ele, né? Incopiável, eu não ia para quadra, meu Deus, e eu ficava admirado. E as jogadas dele, muitas eu tentei copiar e para mim marcou. E o que ele foi fora da quadra, também para mim foi muito legal assim ver ele contribuindo no tênis fora, essa simpatia que o pessoal todo, né,
que gostava dele, sempre teve. Então, para mim, é o Federer. Mas como é que eu vou dizer que o Djokovic é pior que o Federer? Ou que o Rafael Nadal é pior que o Federer? Não dá, gente. Não dá. São três gênios. São três caras, que nem se fala, são ETs. E os três, eles são absurdamente fora da curva. Dificilmente vão ter outros três. Dificilmente. A gente viveu uma era privilegiada de ver três ETs, três gênios se degladiando. Nossa! Então, como eu disse, eu não fico em cima do muro, mas assim, eu respeito demais os três caras. Eu como professor de tênis e como jogador que eu fui, sei bem assim o quanto é fora da curva que os caras fizeram e Djokovic ainda fazendo. Eles fizeram o tênis ser mais apaixonante, mais respeitado, mais tudo. Então, eu só agradeço. E você? Qual o seu critério? Qual é o seu jogador favorito? Você concorda comigo? Discorda? Pode, somos livres. Pode escrever aqui embaixo. Eu vou ler seu comentário e vou responder. Tá bom? Obviamente, meu café já esfriou, mas foi por um bom motivo, um grande motivo falar desses gênios. Dar minha opinião, minha humilde opinião para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o like, compartilha e se inscreva, tá bom? Bons treinos e vamos para cima!